Tem uma palavra, se você puder abrir lá em 2 Reis, pode deixar aberto lá. 2 Reis. No capítulo 19, fala que Ezequias, rei de Judá, ele estava cercado. Esse reino que vinha contra ele é um reino de Senaqueribe, um grande exército na época de milhões de pessoas. E aonde esse reino passava, era como um rolo compressor, ia destruindo tudo. Cada reino ele ia lá, tomava posse, pegava suas mulheres, crianças e levavam cativos. Então ele vinha. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra. Então, o calabash, Espírito Santo, esse inimigo ele vinha, queridos, destruindo tudo. Aonde ele passava não tinha reino que ficava de pé. Senaqueribe, um grande exército. Então ele vinha destruindo tudo. E chegou próximo de Judá. Então veio os mensageiros dele e começaram a ameaçar o reino de Ezequias. Começaram a ameaçar. Trouxeram até uma carta para ele. Ele leu a carta. E a carta dizia assim: eu destruí reinos, reis, fui destruindo. E quem é o teu Deus que vai te livrar das minhas mãos? Igreja, onde eu quero chegar nessa manhã? Poderíamos até colocar um culto de lamento, mas não é um culto de lamento, é um culto de vitória hoje. Porque eu quero dizer para você que a ameaça não anula a promessa de Deus na tua vida. Ameaça nenhuma vai anular a promessa de Deus na tua vida, o que Deus falou, o que Deus prometeu. Só que eu quero dizer uma coisa para você: o rei, ele não se desesperou, ele não correu atrás de aliança humana, de buscar outro exército, não. O rei, ele foi para onde? Para o templo, orar. Porque eu quero dizer uma coisa para você: quem ora antes da batalha recebe a vitória, irmãos. Presta atenção nisso aqui. E no capítulo 19, no versículo 14 diz assim, ó: e recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, lendo-as, subiu à casa do Senhor. Subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Deus, Ele sabe da tua necessidade, Ele sabe do teu problema, mas Ele quer que você compartilhe com Ele. Ezequias abriu, creio eu que ele abriu a carta lá no templo e disse: Senhor, olha aqui, olha a ameaça desse homem que está vindo contra nós. E ali ele começou a falar com Deus. No versículo 20, nós vamos no versículo 19, diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, se servido e nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra, que só tu és Senhor. No versículo 20, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que tu pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, pronto. Irmão, presta bem atenção aqui. Jerusalém estava cercada, sitiada, pressionada, ameaçada, mas Deus não permitiu que a última palavra viesse do inimigo, porque a última palavra vem do Senhor. Eu quero que você preste atenção bem nos detalhes, que eu não sei o que está te cercando, o que está impedindo o agir de Deus na tua vida, o crescimento, as bênçãos da tua vida, o que está te pressionando, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para te ouvir isso. A última palavra vem dele. Isaías só disse assim, ó: o que tu pediu lá em oração,
Eu já ouvi, diz o Senhor. Deus está falando para muitas pessoas aqui. Oh, aleluia, o que tu pediu em oração, eu já ouvi. Eu já ouvi. O inimigo, ele falou alto, tentando intimidar, enfraquecer o povo, mas a última palavra veio do Senhor. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é maior do que qualquer relatório contrário. A palavra de Deus, ela é maior do que todas as coisas. Quarta-feira retrasada, Deus ministrou muito forte sobre o poder de Deus. E queridos, nessa posição que o rei Ezequias estava, era algo muito desconfortável. Irmão, a Bíblia diz que era um exército gigantesco. Era algo impossível de vencer. Mas eu quero dizer para você, a nossa vida está na mão do Senhor. Deus está dizendo nessa manhã, descansa. Descansa o teu coração. Não andeis inquieto, mas descansa, diz o Senhor. E a Bíblia diz, querido, no versículo 35, vamos lá, no versículo 35. Diz assim, ó: e sucedeu que naquela mesma noite, ó, olha, queridos, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 32 homens. Quantos homens? Quantos homens? 185 mil homens. Coloca a fotinha lá para mim, Gabriel, por favor. Olha ali, querido, mais ou menos uma imagem. A gente vê o anjo assim, né? Grandão, forte. Ali está o anjo, lá embaixo o exército inimigo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, queridos. Um anjo só fez esse estrago todo naquele lugar. Um anjo só. Como eu falei, Ezequias, ele não correu por uma aliança humana, ele foi para o templo. Pediu direção de Deus. Quem ora antes tem a vitória. Então Ezequias, ele não se desesperou, ele foi para onde? Orar, buscar Deus. Deus, ele entra na guerra enquanto você descansa. Deus, ele quer que nós descansamos, irmãos. O povo estava lá dormindo. Ezequias estava orando, mas o povo estava dormindo. E Deus, quando o povo ele dorme, que a Bíblia diz que o Senhor trabalha em nosso favor. Se um anjo de Deus, presta atenção, igreja, se um anjo de Deus destruiu 185 mil, não é 185 pessoas. Se a gente olhar 185 pessoas aqui dentro, já enche, não enche? Agora você imagina 185 mil, é muita gente, queridos. E o anjo do Senhor desceu naquele lugar e destruiu, aonde havia vergonha, onde havia afronta. Eles acordaram de manhã com o quê? Com um campo cheio de cadáver, tudo mortos. Por quê? Porque Deus ouviu a oração. Querido, Deus, ele ouve as tuas orações. Mas a palavra-chave de hoje é o quê? Descansar. Descansa. Ah, pastor, mas meu Deus, eu não sei o que eu faço. Tu não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe o que faz. Querido, quando eu não descanso, querido, eu não tenho confiança em Deus. Aleluia. Enquanto o povo dormia, o anjo do Senhor agia. Enquanto eu estou descansando, eu já coloquei diante de Deus a minha preocupação. Eu já apresentei a minha carta diante do Senhor. O inimigo me cercando, o inimigo me pressionando. Mas eu já apresentei diante de Deus. A Bíblia diz que Isaías falou para o rei, dizendo: ei, Deus já ouviu. Pronto. Vai descansar, Ezequias. E ali foi que ele descansou. A vitória foi completa, querido, naquele lugar. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pega a tua Bíblia, querido, vamos lá no livro de Mateus. Olha só que tremendo aqui, ó. Mateus capítulo 11, é um versículo bem conhecido. No versículo 28, alguns já sabem de cor aí. 11, 28.
Diz assim, ó: vinde a mim todos os que estão e oprimidos, e eu vos... Pronto. O Senhor Jesus, Ele está pedindo para o povo, Deus não falou para que o reino fosse lutar. Deus falou para ele descansar. Jesus, Ele está dizendo aqui, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. O inimigo está te cansando, está te oprimindo. O Senhor está dizendo assim, ó: vem a mim. Nós já estamos nele, então por que andais ansiosos? Nós já servimos a Ele, confessamos a Cristo, descemos as águas, pertencemos a Ele. Por que estamos angustiados? Ele diz assim, ó: vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para você nessa manhã assim, ó: se vocês estão em mim, descansa. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele contempla o ser humano na terra. Ele sabe o teu dia de amanhã, Ele sabe todas as coisas. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor. Ele cuida de você. Então, querido, quando eu não ando descansado, é tipo assim, ó: é uma incredulidade silenciosa na minha vida. Eu posso estar aqui postando de pastor, pregando, mas eu ando ansioso, preocupado. O que está acontecendo? Há uma incredulidade no meu coração silenciosa trabalhando. Tu diz que tu confia, mas tu não confia. É verdade. Quando eu descanso, a Bíblia diz: vinde a mim. Então vamos lá, estamos nele, então eu vou estar descansado em nome de Jesus. Deus não pediu estratégia. Ezequias, tens alguma estratégia aí? João, tens aí? Pedro, tens aí? Elias, tens alguma estratégia para te vencer essa guerra? Tem, pastor, alguma estratégia para vencer essa guerra? Tem, pastor? Não temos. Deus não pediu nada para eles. Deus disse para eles assim: ó: vai descansar. Porque Deus, Ele tem tudo no controle, está tudo nas mãos dEle, no controle dEle, Ele sabe todas as coisas. Irmão, quando você não descansa, Deus não trabalha. Deus quer que você descansa. Deus quer que você confia. Em nome de Jesus, no livro de Salmos, quer ver o que diz aqui, ó? Salmos capítulo 127, no versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Ou seja, é inútil, querido, tu se preocupar, tu correr, tu batalhar. Não digo que tu não tem que batalhar, tu tens, mas essa tua batalha não pode te trazer preocupação, não pode te trazer ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar? Será que eu... Não, é inútil. Se eu fizer isso aqui, é inútil. É inútil eu trabalhar do jeito que eu trabalho, de eu correr atrás. Por isso que a ficha caiu quando eu comecei a ler essa palavra. Muitas das vezes eu corro, vou e não, porque, querido, é a mesma coisa assim: se eu não fizer, ninguém faz. Meu Deus, se o meu braço não fizer, quem é que faz? Se eu não correr atrás, quem é que vai correr? Não, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. É inútil dormir tarde. É inútil, querido, se tudo isso me traz ansiedade, se tudo isso me traz preocupação. Não, se eu trabalho para o Senhor, eu estou trabalhando com Ele, Ele que vai me abençoar, Ele que vai abrir porta, Ele que vai fazer, aleluia. Por mais que eu trabalhe na madrugada, mas é Ele que está fazendo. Eu vou deitar na minha cama despreocupado, porque eu sei que o amanhã pertence a Ele, e Ele vai mover, e ponto final. Aleluia. Você está me entendendo, igreja? Ele diz assim ainda, ó: eis que os filhos são herança do Senhor. Quantos filhos nós temos aqui? Você é herança do Senhor. Você é filho dEle. Ele cuida de você, Ele abraça você. Ele quer que você confie, meu amigo, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra diz assim, ó: o inimigo que te cercou não vai amanhecer de pé. Olha aqui, queridos, na mesma noite em que Ezequias foi lá buscar ao Senhor, a arrogância do mal do inimigo dizia: nem o teu Deus vai te livrar da minha mão. Querido, um anjo só
destruiu 185 mil homens. A Bíblia diz que nós somos cercados do quê? Milícias de anjos. Irmão, não é um anjo, são milícias de anjo. Tem anjo dentro do teu carro, tem anjo no teu trabalho, tem anjo na tua casa, tem anjo andando contigo, tem anjo do teu lado, tem anjo para tudo quanto é lugar, querido. Aonde tu vai, os anjos estão ao teu redor. Se um anjo daquele ali fez esse estrago, imagina uma milícia de anjo. É aí que eu quero chegar, queridos. Se você crê realmente na palavra de Deus, se você acredita na palavra de Deus, se você sabe que Jeová é teu Pai, descansa. Descansa. Estás preocupado em pagar a tua conta? Estás preocupado em abrir tua empresa, em expandir a tua empresa, em fazer isso e fazer aquilo? Descansa. Caminha os caminhos do Senhor. Vai orar, vai buscar a presença dEle, o resto deixa na mão dEle, em nome de Jesus. Amém, queridos? No Salmo 46 diz assim, glória a Deus, aleluia. 46, versículo 10 diz assim, mais uma vez: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está com o vizinho. Está com quem, irmã? Acabou. Meu Deus, o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, está com você. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquietai-vos, aquieta o teu coração, descansa. O Senhor pode resolver essa semana assim, como Ele fez aqui na mesma noite. Ele exterminou todos os inimigos. Eu queria tanto ver essa cena, irmão, do rei Ezequias acordar de manhã e olhar do seu palácio lá para frente assim, e ver a Bíblia diz que era um monte de corpos mortos, porque quando Deus faz, Ele extermina. Deus não deixa ninguém de pé para destruir a tua vida. É verdade. Ninguém fica de pé. Quem tem intenção mal de destruir a tua vida vai cair por terra. Por quê? Porque Ele é teu Pai. Ele não é o teu padrasto, o teu tio, Ele é teu Pai. E ai daquele que tocar no filho dele. Ai daquele que se levanta contra o filho dele. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Olha só, por que Deus insiste em nós descansar? Porque a falta de descanso é uma forma silenciosa de incredulidade. Entenda aí, a falta de descanso em Deus é como uma forma silenciosa de eu ser incrédulo. Ninguém vê, né? Ninguém vê, poxa, o pastor prega lá tal, mas a minha incredulidade é algo silenciosa, e aí as coisas não vão romper. Por quê? Porque eu não estou descansando. E a Bíblia está dizendo para mim e para você hoje assim, descansa. Descansa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, diz assim, vou abrir rapidamente lá. No livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 14, diz assim, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que ele está dizendo aqui? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, os anjos, que olha que diz aqui, enviado para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem que vai herdar a salvação? São ministradores sobre a tua vida, queridos. Então ande despreocupado, meu irmão. Não ande ansioso, ande despreocupado. Porque Deus, Ele quer mover na tua vida, mas Ele precisa que você descanse.
Eu vou bater nessa tecla até o fim da pregação. Descansa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitos têm algo grande para fazer, outros pouco menor. Eu sei que não é fácil. Mas se eu creio na palavra de Deus, se um anjo fez tudo aquilo ali, e eu tenho anjos ministradores ao meu favor, por que eu vou andar ansioso, preocupado? Confia. Vou contar um testemunho rapidamente, veio agora na minha mente aqui. O pastor Moody, não sei se você conhece, alguém conhece? Pastor Moody. Tem o John Wesley, Finney, o Moody, Finney. E esse pastor, o Moody, ele tinha um orfanato, nessa época, um orfanato muito grande, com muitas crianças. E veio um pastor visitar ele ali, e aquelas crianças só tiveram o café da noite para tomar seu lanchinho, ele dizendo no testemunho dele. E esse pastor chegou lá, foi tomar um café com eles, um monte de criança. E aí o pastor olhou assim, viu que não tinha nada na geladeira, nada no armário. Era o último café naquela noite, o último cafezinho deles. E aquele pastor se desesperou, falando para ele assim: meu Deus, e agora o que nós vamos fazer? Meu Deus, vamos ligar para um para o outro. Ele disse: ei, calma, eu já orei ao Pai. Amanhã vai vir o recurso. Querido, olha o que é descansar, meu irmão. E não adianta eu orar a Deus e dizer: Senhor, eu creio, eu confio, Senhor, eu sei que o Senhor vai mover, Pai. E eu dormir e acordar preocupado: será que Deus fez? Ai, meu Deus. Não, descansa. E esse homem, o pastor Moody, ele orou e pediu: Senhor, envia provisão. De madrugada, queridos, de madrugada, Deus tocou no coração, veja bem, Deus tocou no coração do homem mais ímpio daquele lugar. Um homem que não gostava de crente, dono de uma rede de supermercado. Olha aqui, Deus tocou no coração daquele homem, pedindo para aquele homem encher caminhões de mercadoria e levar para o orfanato. Eu esqueci o nome do orfanato, se eu me lembrar até o final eu digo. Para levar para o orfanato tal. Então ele se acordou na madrugada, um ímpio, ouviu a voz de Deus, porque quando Deus fala, até o diabo serve. Presta atenção. Por isso que eu quero que você descanse e confie, porque quando Deus brada do céu, até o diabo baixa a cabeça. Até ele vai te servir. É verdade, até ele vai te servir. Esse homem, os próprios funcionários falaram para o pastor, dizendo assim: ó, esse homem é o homem mais carrasco que nós temos nesse lugar. Eu não sei o que aconteceu, mas ele mandou encher o caminhão, e começou a chegar 3, 4 caminhões lá na frente do orfanato de madrugada, e começaram a descarregar. Irmão, acordaram de manhã. Esse pastor, que o pastor Mu já estava acordado, acordou de manhã esse pastor. E aí, pastor, quando ele abriu o armário, querido, abriu geladeira, freezer, estava cheio de alimentos. O alimento dava para mais de 5 meses, para aquelas crianças. Por que eu estou falando isso, querido? Veja bem, na noite não havia nada. Na noite não havia condição nenhuma, eles iam dormir, não sabiam o dia de amanhã. Mas quando um homem que descansa, uma mulher que descansa em Deus, ela vai dormir, ele vai dormir sossegado, sabendo que o amanhã pertence a Deus e Deus vai mover. Em nome de Jesus Cristo. Querido, numa noite Deus agiu. Conforme os irmãos falaram na oração aqui: ah, mas hoje é dia 28, meu Deus, falta uma semaninha. Ei, numa noite Deus agiu. Numa noite, numa manhã, Deus pode agir na tua vida assim, ó. Mas Deus está dizendo no meu coração muito forte: descansa. Aproveite o teu domingo. Brinque com o teu filho, com o teu neto. Oh, xalabades. Ei, vai passear, vai se divertir com a tua esposa, com teus filhos, com o teu neto. Não te preocupe com segunda-feira. Deus quer que tu viva hoje na presença dEle, descansando na presença dEle, se divertindo, se alegrando. Aí sim, querido, Ele vai olhar para o teu coração e vai dizer: realmente agora o meu filho, a minha filha descansou.
Porque a Bíblia diz que enquanto eu descanso, Deus trabalha. Olha aí, enquanto eu quero trabalhar, Deus olha para mim e diz assim: tá bom, filho, eu posso enviar o anjo para te ajudar, mas tu não quer? Queres trabalhar? Vai lá, barra lá. Aí Deus senta. Mas quando eu digo assim: não, Deus, eu quero descansar em ti, aí Ele se levanta. Ele diz: não, agora é minha vez. Agora é minha vez. Você já fez essa pergunta para ti mesmo, assim, por que que Deus Deus permite chegar nessa situação? Poxa, Deus não podia destruir Senaqueribe lá, quando ele estava em Ramate, destruindo o reino de Ramate? Por que Deus deixou chegar quase no portão? Tu já se perguntou para Deus, por que que sempre está ali quase chegando, Senhor? Por que que o Senhor já não destruiu lá? Porque Deus está dizendo assim no meu coração: eu quero que você aprenda a descansar. Tu não fala, tu não prega, tu não vive, descansa. Deus está dizendo em vários corações aqui, ó, não adianta tu dar glória a Deus, tu bater palma, tu isso e aquilo, se tu não descansar. Descansa. Descansa. Eu não sei o que está te cercando aí. Eu não sei o tamanho do inimigo que está te pressionando, mas Deus está dizendo para ti nessa manhã: descansa. Porque eu posso agir nessa semana assim, ó, pá, no estalar de dedo na tua vida. Descansa, em nome de Jesus. Deus não mandou tu lutar, Deus mandou tu descansar. O rei Josafá da mesma forma, já vou entregar para a pastora, nós vamos orar, já vamos entregar. O rei Josafá da mesma forma, veio outro reino de 3 reis contra ele. 2 Crônicas capítulo 20, depois você quiser ler. E ai, ui, o que eu vou fazer? Vai orar. Quando ele orou, Deus levantou um homem lá no meio, Jaziel, um profeta. E Jaziel olhou para ele e disse assim, ó: rei Josafá, essa peleja tu não terás que pelejar. Olha aí. Cara, nós temos um Deus grande, mano. Meu Deus. Descansa. Dá uma cutucada no teu irmão aí. Cutuca ele, está perto dele. Cutuca. Descansa, meu irmão. Descansa, minha irmã. Porque Deus vai mover na tua vida. Amém? Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus.